A apresentação de hoje que eu vou fazer com vocês é sobre desinformação, o negócio da discórdia durante a pandemia de Covid-19 no Brasil, e que apresenta resultados preliminares de uma pesquisa a que pretendo me dedicar nos próximos anos. Nesse momento são apenas uma análise do enquadramento criado pelos editoriais dos jornais Folha de São Paulo e O Globo durante os 2 primeiros anos da pandemia de Covid, entre março de 2020 e março de 2022. Qual seria esse enquadramento? O enquadramento da cobertura sobre a Covid-19 se deu predominantemente em uma disputa entre negacionistas e defensores da ciência. Em contraste com tal diagnóstico, eu vou apresentar uma análise sociológica que proponha superá-lo em favor de uma reflexão sobre desinformação. Desinformação compreendida como um paradigma de disputa da opinião pública de forma organizada e sistemática. Em todo o mundo, a gente sabe que a desinformação durante a pandemia trouxe consequências negativas para a saúde pública. E no Brasil, inclusive, incentivou a adoção de formas de automedicação e tratamentos ineficazes. O fenômeno que corrobora o fato de que práticas sociais costumam estar associadas às formas como nós nos informamos, ou seja, como temos acesso a fontes científicas, teóricas e de gestão pública da saúde. Atualmente, isso se dá numa nova ecologia midiática, em que as empresas de comunicação profissionais competem com o aumento dos usuários de redes sociais e outras plataformas que passam a produzir e disseminar notícias. O meu foco nos editoriais se deve ao fato de que eles costumam apresentar a posição oficial do veículo e também a cobertura, uma linha para a cobertura que se faz sobre um tema, no caso, a pandemia de Covid-19. A análise foi feita na linha da análise Foucaultiana do discurso, uma pesquisa qualitativa, e, na verdade, eu não busquei analisar nem esses jornais, tampouco me ater aos editoriais em si mesmos, mas sim identificar e compreender o principal enquadramento que eles disseminaram, oferecendo uma chave interpretativa para a população, para a opinião pública brasileira durante o auge da pandemia. O que os editoriais dos dois jornais mais fizeram foi descrever esse período como marcado pelo negacionismo. E esse diagnóstico de negacionismo, ele tem duas características principais. Uma é uma concepção normativa de ciência, ou seja, como se a ciência fosse única e universal, gerando resultados absolutos e definitivos, e como se ela apenas dissecasse a natureza e a sintetizasse em números. Em termos propriamente sociológicos, essa definição normativa de ciência não se sustenta, porque ela tem que ser compreendida na sua historicidade. A ciência sempre enfrentou oposição, e ela se insere em embates culturais e políticos, como a gente percebeu, inclusive, durante a pandemia. Outro pressuposto desse diagnóstico de negacionismo é de que viveríamos uma onda anti-ciência. Esse também não se sustenta por meio de pesquisas, quer sejam de opiniões públicas, como a que foi feita pelo Pew Research Center, se não me engano, em 2020, mas, sobretudo, se você pegar uma pesquisa mais longa, feita com metodologia mais consolidada, como a sobre percepção pública da ciência e tecnologia no Brasil, que é feita desde 1987 e que prova a confiança da população brasileira na ciência e uma crescente visão positiva sobre os cientistas. Então, o que ajuda a entender por que seria que os editoriais afirmam categoricamente a ciência e essa suposta onda contra ela, Bem, isso faz com que, na verdade, a maior parte dos editoriais eles associassem quem tivesse posições divergentes sobre o enfrentamento da pandemia, elas fossem classificadas como pessoas ignorantes ou
quando muito com adesão a ideologias extremistas. O fato é que o diagnóstico de negacionismo ele dá uma ênfase também na ideia de que as autoridades e governos que adotaram perspectivas sem fundamentação científica ou que não seguiram, sobretudo, as demandas de agências internacionais, da OMS, por exemplo, como se isso tivesse sido resultado apenas da ignorância dessas autoridades, da sua inépcia, incompetência, outros termos que apareceram recorrentemente nos editoriais. Na verdade, o que estudos históricos provam, né, e de sociologia da ciência, é que o que é mais comum é o uso da ciência, né, e, portanto, formas de manipulação da ciência dentro de disputas pela opinião pública, como, por exemplo, tem em termos históricos o caso desde a Primeira Guerra Mundial, apresentado pelo Walter Lippmann no seu clássico Public Opinion, né, como os governos esconderam o que efetivamente se passava durante a guerra. Mas, para o assunto de hoje, o tema sobre saúde pública, o grande paradigma de desinformação como indústria, como meio organizado de disputa da opinião pública por interesses econômicos e políticos, ele se estabelece nos anos 50 e ele se estabelece por uma estratégia da indústria do fumo que tinha a necessidade de fazer frente ao fato de que as pesquisas científicas apontavam que o fumo era cancerígeno, né? Então, nesse sentido, a indústria do fumo, ela desenvolve uma estratégia, inclusive com uma agência que seria equivalente a uma agência de publicidade hoje em dia, e que ela implementou, né, essa estratégia que hoje a gente pode chamar de um paradigma de desinformação, e é o mesmo paradigma que é usado até hoje, e que não por acaso, né, foi inclusive usado por um senador da República durante a CPI da Covid. Ele fez uso das mesmas estratégias, um senador que, inclusive, tem vínculos com a indústria do fumo, né? Então, veja como esse paradigma histórico inventado aos poucos, né, mais politicamente na década de 10 e 20, mas totalmente vinculado a interesses de mercado e de indústrias, principalmente indústrias cancerígenas ou de armamentos, indústrias dos plásticos também fazem uso da desinformação, indústria de armas e por aí vai. O que a gente percebe é que essa forma de atuar, ela já tem uma história e há elementos que poderiam ter sido trazidos ao discurso por parte da imprensa, e não foram acionados esses discursos, né, esses recursos para poder interpretar o que se passava. A verdade é que a desinformação opera nas mediações que acionam o apoio da opinião pública para a criação de regulações e opiniões públicas e políticas públicas, né? Então, o David Michaels, que é um especialista no tema, escreveu sobre a história de como a indústria do fumo criou essa estratégia. Ele afirma que medidas e políticas de saúde pública envolvem um conjunto de agentes sociais e que a ciência tem papel decisivo não apenas por suas descobertas ou feitos, mas porque ela é acionada como potente legitimador de argumentos de diferentes grupos de interesse. E por isso que campos opostos podem, inclusive, evocar a ciência para apresentar diagnósticos divergentes e que vão em caminhos realmente para o embate, né, publicamente. Então, o enquadramento jornalístico predominante não se sustenta, né, em termos sociológicos e históricos, porque a ciência mantém seu poder e legitimidade, segundo as pesquisas, e a opinião pública, na verdade, ela não desconfia da ciência, a opinião pública desconfia da mídia jornalística, né? Essa é a questão. Bem, o diagnóstico de negacionismo ele é questionável, mas o de que vivemos um caso situado de manipulação da opinião pública por meio de uma estratégia muito bem planejada e articulada e feita, né, de desinformação se mantém, desde que compreendamos desinformação não como a mera disseminação aleatória de fake news,
e não como sendo uma coisa absolutamente eventual. Grupos de interesse se utilizaram da desinformação para dividirem a sociedade ao invés de unificá-la, o que garantiria o enfrentamento da Covid-19. Nos editoriais analisados, essa estratégia de criar discórdia, ela foi qualificada apenas como politização, e de uma maneira que, por exemplo, o governo federal e o seu mandatário apareciam apenas como ignorantes ou incompetentes. O diagnóstico de negacionismo científico tende a reificar na chave da ignorância essa atuação de grupos de interesse ou autoridades que buscou desacreditar instituições envolvidas em como combater a epidemia, né? Grupos e autoridades buscaram induzir a formas de prevenção e tratamento ineficazes e definir a própria pandemia como uma invenção chinesa ou como ferramenta do que chamam de globalismo. Essas teorias e narrativas conspiratórias, elas ampliaram o medo e as dúvidas não só sobre a pandemia, mas também sobre as formas de enfrentamento indicadas pelos órgãos de saúde, que incluíam, por exemplo, o uso de máscaras e a vacinação. E havia opções, dados factuais e pesquisas que poderiam prover aos órgãos de comunicação uma visão alternativa, como, por exemplo, as pesquisas de Reis, Ventura e Aitti, que mostram que a recusa do governo federal aos lockdowns, uso de máscaras e vacinação se relacionavam com o diagnóstico equivocado e inicialmente adotado no Reino Unido e na Suécia, de que a imunidade coletiva poderia ser atingida se o maior número de pessoas se contaminasse. A análise dos decretos e portarias do governo federal por essas pesquisas de Reis, Ventura e Aitti prova que a busca que se deu foi a busca de uma solução imediata e diria individualista para uma questão de saúde pública que demandava a coordenação política e o estabelecimento de um plano comum para enfrentar a pandemia, inclusive com o apoio de toda a população. Então, a importância do fenômeno da desinformação em meio à pandemia de Covid-19 se associa ao que muitos órgãos de pesquisa e até uma agência informativa como a Reuters define como o descontentamento com a paisagem informativa. A verdade é que é uma queda de confiança na mídia tradicional nos últimos 10, 15 anos, e isso leva pesquisadores como Rook a afirmarem que as audiências ocidentais estão relativamente desconfiadas da mídia para reportar eventos acuradamente e com justiça. O cenário de desconfiança foi propício à busca de fontes alternativas de informação em sites, canais de vídeo e redes sociais, as quais, em países como o Brasil, terminam alimentando mensagens trocadas pelo WhatsApp e Telegram. O Media Insight Project afirma: quando as pessoas veem um post de uma pessoa de confiança, elas se sentem mais inclinadas a recomendar a notícia para os seus amigos. De certa forma, a esfera pública se ampliou exponencialmente, online, sobretudo. Os sujeitos e a sua agência se modificaram, ao mesmo tempo que as vias informativas que historicamente filtravam os conteúdos que chegavam à audiência perderam poder e influência. A desinformação se tornou um negócio ainda mais poderoso do que no passado, porque a tecnologia abarateou, intensificou e acelerou, graças, sobretudo, ao poder das redes sociais comerciais no estabelecimento da agenda ou das pautas de interesse público que terminam por definir até o que aparece no jornalismo profissional. Se no passado a estratégia de desinformação demandava, sobretudo, o controle dos veículos de comunicação comerciais, que têm padrões e normas que impedem que isso seja feito de uma forma cabal, atualmente isso é feito com veículos que não têm esses limites e que não estão regulados. Então, a disputa da opinião pública passou daquele sistema midiático do século XX para o atual, em que a agenda pública é mais disputada, envolve menos regulação, né, e atores que não são tão, são mais fáceis de, digamos, de controlar ou de tendenciar, que são os influenciadores digitais e divulgadores científicos. O uso do termo negacionismo científico nos dois jornais que analisei data do início da pandemia.
assim como o enquadramento dos debates entre negacionistas e esclarecidos pela ciência. Mas uma coisa é interessante, a inspiração desse enquadramento precisa de mais estudo. E tudo indica que tem origem nos divulgadores científicos, sobretudo aqueles que têm canais no YouTube e que foram alçados a celebridades durante a pandemia, aparecendo nos principais canais de notícia brasileiros. E também se tornaram colunistas desses jornais. Então, o que faltou efetivamente é que formas coletivas de regulação fossem tomadas, né? O Conselho Federal de Medicina não estabeleceu protocolos, tampouco se posicionou contra supostos tratamentos preventivos à infecção pelo vírus SARS-CoV-2, impedindo que a opinião pública tivesse uma referência confiável em meio às falas criadas, de um lado, por esses influenciadores digitais, alçados a quem podia falar pela ciência, pelos canais de TV, pelos jornais, e pelos defensores de visões contrárias por parte da extrema-direita, em geral aqueles que não tinham uma formação científica sólida e falavam a partir de uma experiência mais clínica. A ciência e os cientistas não foram desacreditados durante a pandemia, mas eles foram disputados politicamente como meios de validação para posições divergentes. E a pandemia de Covid-19, o que a gente pode dizer, concluindo brevemente, ela surgiu em um momento histórico marcado pela desconfiança no jornalismo e a crença na ciência. E não por acaso o jornalismo buscou se aproximar da ciência, só que numa visão superficial, normativa e a partir de influencers, né? E isso lhe rendeu frutos, como o aumento no número de leitores e também da audiência televisiva. No Brasil, os jornais mais lidos fizeram uma cobertura das disputas políticas sobre o enquadramento de uma disputa entre esses defensores da ciência versus negacionistas, que eram chamados, de alguma maneira, e às vezes explicitamente, de ignorantes ou iludidos. A qualificação de negacionista tende a fechar a comunicação com um segmento rotulado como ignorante ou fanático, estabelecendo ou reforçando uma divisão de classe bem brasileira entre uma elite supostamente esclarecida e um povo ignorante. Dentre os fatos identificados pela pesquisa está o de que a desinformação atual vicejou na confluência entre a esfera pública técnico-mediatizada e a emergência de saúde pública, contando com o apoio ou a isenção dos órgãos e instituições que poderiam impedi-lo, né? Quer governamentais, quer mesmo de associações de classe. E assim como Michaels observou, o debate contemporâneo sobre ciência acabou sendo usado para substituir ou se sobrepor a uma discussão mais correta, que seria sobre políticas públicas. Diante disso, órgãos de imprensa comerciais contribuíram para disseminar na opinião pública um enquadramento sobre o que se passou que reforça antigas críticas à incompetência e má gestão pública, portanto, atacando o Estado ao invés de defendê-lo. A pesquisa mostra que o paradigma da desinformação ele revelou-se afeito aos grupos que semeiam, não como diziam nos estudos sobre os anos 50, a dúvida, mas sim a discórdia, porque isso impedia a criação de consensos que permitiriam também formar protocolos mais eficientes no enfrentamento da pandemia. Dentre os resultados que esses grupos de interesse que implementaram essa estratégia muito bem planejada de desinformação, o que eles alcançaram, eu destacaria 3 coisas. Primeiro, a manutenção de um segmento da opinião pública como base eleitoral. Segundo, a promoção de formas individualistas de lidar com a saúde, incluindo a automedicação. E, sobretudo, a desarticulação das políticas públicas e do Sistema Único de Saúde em particular, em alguns momentos até mesmo a sua sabotagem. É isso, obrigado.